Quando que é as tuas férias? É, vidão, hein? É pra ter aula sim. Ah, vai viajar, né? Quem? É, dá pra entrar pelo celular também, se quiser. Ou, assim, na pior, se não tiver como mesmo, vai ficar gravada a aula. Dá pra assistir depois. Beleza? Então tá bom. Tá triste, cara? Ah, entendi. Às vezes tem que mexer, né? Fazer o quê? Mas tá, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Tá. Estão vendo? Ah, ó, eu coloquei dicas do tema desse mês. Vamos ver se vocês acertam. Então, eu vou ler para vocês, tá? Ó, o tema desse mês é uma coisa que a gente deixa bastante de lado, assim, a gente ignora muitas vezes quando a gente está muito afobado para executar um plano. Tipo, a gente. É. Então, tá, calma aí, deixa eu ler os outros. Ó, é um conceito estratégico e geralmente posicional, mas às vezes ele pode ter a ver com ataque também. Mas geralmente quando a gente pensa nisso, a gente pensa mais em jogo posicional. A gente usa bastante esse tema no meio jogo nos finais e envolve todas as peças. Eu diria que todas, menos os peões, assim, né? Mas o rei, a dama, o bispo, o cavalo e a torre. E aí, de bônus, a dica bônus é: para conseguir fazer isso, a gente tem que estar atento, tem que ficar prestando atenção e também tem que saber avaliar a posição. O que será que é? Deixa eu ver quem levantou a mão. O Arthur? Pode falar, Arthur. Você falou? Não sei. Acho que você que estava falando primeiro, né? Vai, o Arthur, Arthur, então. Tá. Então tá. Alguém tem mais algum palpite? Cadê? O Cláudio não, o Arthur. O Arthur, Cláudio. O que você acha? Ah, boa. Isso aí. E aí, mais alguém? Vocês concordam? Acho que é o tema? Vocês já viram um spoiler aqui, né? Que tá escrito peças ruins também. Aqui do lado. Não. Ah, que bom então. É isso. O tema da aula é como melhorar peças. Então a gente já sabe um pouquinho de em qual momento tem que melhorar as peças, né? Quando tá ruim, mas às vezes quando tá bem também. Tipo, quando a gente, por exemplo, uma das situações que a gente precisa melhorar a peça quando a gente tá atacando é quando parece que falta peça para ataque, né? Então vocês já viram às vezes aquelas partidas que tem um jogador, um ex-campeão mundial, que parece que ele tá com tudo em cima do adversário, tá para dar mate e ele vai lá e só traz mais uma pecinha? E aí você olha e fala, meu Deus, né? Isso aqui é genial, né? Eu achei, se fosse eu já ia querer arrebentar tudo, né? E entrar com as minhas peças no adversário. Mas a ideia de melhorar as peças e de reforçar o ataque também é bem importante, né? Né? E deu boa? Eu fiquei sabendo depois. E pior que eu tava no hotel ainda.
Eu tava jogando ping-pong. Ganhou? Viu? Por isso que é muito importante, né? Ah, acho que eu fui sorteada pra ganhar um jogo de peça, foi alguma coisa do tipo. Pois é, viu só, e não tava. Né? Sim, viu só? Mas isso aí, então vocês acertaram o tema. Muito bem. Ó, deixa eu colocar uma posição aqui que eu montei. Ó, eu tentei criar a pior posição possível para os dois lados, né? Não sei se vocês concordam comigo. Hum. É, não tem como, né? Sim. É, esse aqui sim, né? Mas esse aqui não. É, na verdade, os dois dá, né? Se para pra pensar. Se o cavalo de H8 veio pra cá antes do peão mexer, também daria, né? Então, sim. E a dama preta tá um pouquinho mais, tá mais ativa do que a branca, né? Tem aqui, pelo menos, né? Aqui. Brancas. No mínimo, né? Mas o que que vocês acham dessas torres dobradas aqui, olhando para o peão? Tão boas, né? Elas estão reforçando a defesa do peão, né? Ó, tem dois peões, um cavalo e duas torres defendendo. Sim, sim. Ai, ai. Viu só? Sim. Ah, mas eu nem pensei no que as brancas jogam aqui. Eu só tentei colocar as peças nos piores lugares possíveis, né? É. Mas vocês já pararam pra pensar que esse rei também seria um problema, né? Se a dama vem pra cá, ó, começa a atacar. É. Tipo, ó, rei. Se rei é um, sei lá, talvez esse aqui de novo, e já tá ameaçando. Opa! É. É. Mas aí tem bispo aqui, cheque, né? Talvez é uma boa ideia realmente ir desenvolvendo as peças com cheque, porque a gente ganha tempos, né? É. Ó, e aqui já vai dar pra tirar a torre também, né? Ó, aqui, depois. É, sim. Deixa eu ver, vou colocar aqui, ó. É. C3. Viu só? Ninguém, ninguém pensou nesse lance, né? Eu também não pensei. Ah, mas
Se parar pra pensar, faz sentido, ó. C3 é pra tirar o bispo, né? E também ajuda um pouquinho. É, isso, o rei ainda. O rei aqui consegue se esconder, né? Ah, sim, mas essa é a questão também, né? Torre T2 e depois tira a torre, né? Ó, o lance que o computador tá dando aqui é F5 pra tirar essa torre, né? É, mas aqui eu acho que a questão aqui realmente é porque o rei das brancas tá muito exposto, né? E já começa a vir ataque. Então, uhum, isso. Eita. É, isso aí é atividade de peças, né? Ó, vamos lá. Então, ó, o que que a gente pensa quando a gente tá jogando, né? Como melhorar as peças. Ai, é, porque você tá de férias aí com esse óculos, por isso que ele apareceu. Ai, ai. Tá, galera, vamos lá? Ó, eu escrevi aqui algumas coisinhas pra gente sempre pensar na nossa partida quando você tá jogando, né? Em relação a melhorar as peças. Então a gente sempre tem que ver se as nossas peças estão ativas, né? O Arthur tava falando sobre isso agora. Às vezes um cavalo ativo vale mais do que uma torre, vale mais do que uma dama, né? Dependendo de onde ele tá. Então pensar se as nossas peças estão ativas e também nas peças do adversário, que estão ativas ou não, né? Porque aí a gente consegue bolar um plano, às vezes, se tem uma peça do adversário que não está muito ativa, a gente tenta fazer alguns lances para deixar ela presa lá, né? E aí muitas vezes é como se o nosso adversário tivesse uma peça a menos, né? Quando ela tá fora de jogo. Então a gente tem que pensar isso bastante, se as peças estão ativas. Outra coisa, às vezes elas não estão necessariamente ativas, às vezes elas estão passivas, defendendo alguma coisa, né? Só que pelo menos elas têm uma função. Então a gente também tem que pensar, a minha peça ela tá ruim, mas ela tem uma função ou ela só tá ruim, né? E ainda não tá fazendo nada. Isso é bem importante. É, isso, exatamente. Boa. É, o problema é que, claro, a gente leva dois lances aqui pra ativar a dama, né? Então por isso que dá tempo. É, se as brancas jogarem H5, né? Aí sim. E aí outra coisa que a gente tem que pensar também é o seguinte, geralmente a maioria das peças está fazendo alguma função, né? Se a gente pensar assim, por exemplo, a dama de H1 está defendendo o peão de G2. Mas será que é tão importante assim essa função? Com base nessa. Oi? Tá. É, G4 é um lance interessante.
É, porque aí a ideia é que já tira a dama rápido, né? Mas e aí o que que vocês jogariam aqui então? Qual peça que vocês ativariam? Dama F3? Mas ó, que curioso, a gente tem que pensar também na melhoria das peças do adversário. Por exemplo, contra a dama F3 tem torre D8. É, eu acho que eu jogaria esse também. Isso. Mas ó, o dama D5 também tem seu valor, né? Joga esse aqui. Mas eu acho um pouquinho perigoso ainda porque tá. Aham. Sim, é uma ideia interessante. Ó, vamos ver. Ah, esse é o bom mesmo. Mas aí tem torre D2, né? De novo. Aí dá pra pensar em jogar talvez F6 ou F5. Ah, sim. É que F5 tem outra também, né? Se as brancas tomam e tomam, a gente tá batendo aqui. É. Então, rei E2. Ó, mas agora vamos parar pra pensar. Ó, mas ó, vamos pensar. Agora eu quero entrar num ponto bem importante com vocês. O Caio falou rei E2, né? Não, mas ó, vamos pensar. Agora não vamos pensar em cálculo, vamos pensar em conceito. Pra que você quer jogar rei E2? Não, eu acho que vocês estão querendo jogar rei E2 pra tentar tirar a torre, se o adversário não tomar. É, mas tomar com cheque não, né? É, eu acho isso também. Porque, ó, aqui a gente entra no ponto de melhorar as peças. O rei E2 ele não faz muito por melhorar as peças. É, exatamente. As brancas não são. As pretas não são obrigadas a tomar aqui, né? Então aqui a gente tá se baseando muito em querer dar um golpinho que a gente não sabe se o adversário vai cair. E se ele não cair, a posição do rei não tá boa. Então essa é a questão. Quando a gente tá jogando, a gente tem que tentar dar o golpinho sim, mas tem que ser uns golpes que se o adversário defender, a nossa posição ainda vai ser boa. Concordam comigo? Então, por exemplo, aqui talvez em vez de rei 2, um lance mais útil seria tentar tirar essas peças aqui, ó, que não saíram, né? Ou até cavalo E2 mesmo, porque daí o cavalo sai da mira da torre
e começa a vir, né? Também, cavalo B3 é interessante. É. Eu acho que qualquer um que melhore peças é melhor do que o rei E2. O rei E2, eu tenho uma palavra para ele. Eu acho que o rei E2 ele é superficial. Ele parece interessante, mas não melhora. É. E quando que a gente melhora o rei? Em que fase do jogo? É. E a gente não tá no final, né? É, mas não tá na abertura, né? Não, não. Ó, na abertura a gente deixa ele seguro, no meio jogo de preferência também, e no final a gente vai com ele pro meio do pagode, né, pra jogar. Né? Acho que é isso. É de novo a paçoca. Vamos lá. Ó, vamos. Então vamos voltar aqui para as regrinhas, né? A gente tem que sempre olhar se a peça está ativa, tem que pensar se ela tem um plano e uma função e se essa função ela é importante, né? Se não for, a gente tem que melhorar a peça e ir para outro lado mesmo, né? E aí outra coisa importante não é só a nossa peça ter um plano, mas ela combinar com o plano das outras peças, né? Por exemplo, aqui vocês estavam falando de, vamos colocar o G4 aqui, né? Ó, vocês estavam falando de torre D2, né? As peças agora elas estão convergindo para atacar na coluna D, as das brancas, né? Então não adianta você pegar e fazer um lance que não vai colaborar com isso, tipo jogar dama H2, né? Não faz tanto sentido. Dama D5 colabora mais com esse plano. Aí, se a gente vai mais para frente aqui, né? Vocês estão vendo esse aqui, ó, digamos que transponha, né? Aí F5, G por F, G por F, cavalo E2. Ou de brancas, para ser sincera, eu não tomaria aqui, para não abrir a coluna para as pretas, tá? Então, jogar cavalo E2 primeiro, é, começa a ficar perigoso. Então, ó, o cavalo E2 ou até o cavalo F3 tem ideias de vir para o centro e começar a pressionar aqui na coluna D também, né? Então, por isso. É uma boa. Mas esse é um dos problemas. Mas vocês já pararam para pensar às vezes que a gente não melhora as nossas peças porque a gente pensa exatamente isso, assim, ah, até lá, tipo, vai demorar muitos lances para conseguir fazer o que eu quero. Mas se você não jogar nada, vai demorar mais ainda, né? Então, esse aqui é um plano legal, né? Eu acho que cavalo F4 talvez é um pouquinho melhor porque não corta a conexão da dama e da torre. Como? Ah, tá, entendi. Deixa eu ver quem tá entrando. Oi, deixa eu dar uma recapitulada aqui. Ó, só para te sintonizar, a gente está estudando como melhorar as peças. Aí eu tô dando um exemplinho aqui de peças bem ruins, né, pessoal? Acho que ninguém aqui gostaria de jogar isso aqui, né? Não é muito legal, não. Então a ideia é a gente evitar esse tipo de coisa, né? O que que a gente tem que fazer? Ó, os cavalos, eles gostam de ficar centralizados, né? Eles nos cantos não estão muito legais. Bispo sem diagonal também não faz nada, né? Torre sem fileira e sem coluna também não. Fica murchinha, né? Do que. É, derrete, aham. Esse mesmo.
É. Tá, deixa eu ver. Vou pegar vamos fazer um exercício agora? Bora lá. Tá. Exercício um. Ó, essa é uma partida do Ninzovic contra o Rubinstein. É. Então, primeiro, ó, ninguém fala nada, calma. Primeiro, eu queria que. Aham. Depois, isso. Depois vou mostrar. Não. Não, porque ainda tem o exercício de pretos depois da posição. Pera, calma aí. Bispo G8, eu vou tomar teu bispo. Pronto, acabou. Daí, em vez de ser dois exclama, é dois interroga, né? Ó, vamos lá. Eu quero que vocês pensem 2 minutinhos. Ninguém pode me responder antes, tá? Não pode. 2 minutinhos. Vocês vão me falar qual que é a melhor peça das brancas e a pior, tá bom? E a melhor das pretas e a pior das pretas. Beleza? Então, valendo. Eu não tava ouvindo a música. Não deu, não. Vocês estão mais preocupados com o cronômetro do que com o tabuleiro, hein? Não, comecei 59 e alguns segundos. Vai, quem vai falar é o Arthur Batista. Pois é. Vai, o astronauta, então. Tá, vai, Arthur astronauta, fala aí. Tá, beleza. Vou anotar aqui. Pera aí, pera aí. Melhor brancas, torre 2, né? Tá, e das pretas? Tá, tá. Vamos lá. Deixa eu ver se alguém tem uma opinião diferente. Ih, vou ter que sortear alguém pra falar. Vai, Caio, fala aí então.
Tá, tá, peraí. E o bispo de C4 é o melhor, né? Tá, e das pretas? É, a melhor é a pior. Tá, 2 votos para as duas. Deixa eu ver. Quem mais? Vai, Arthur. Tá. E das pretas? O de C8? Tá. E melhor das pretas? Tá. Tá. Murilo. Tá. E a melhor? Tá. Deixa eu ver, tem mais alguém de mão levantada? Pode falar. E aí, Felipe? Tá. A melhor? Tá. Coitada da torre A8, hein? É, viu? Né? É. Não, pior é que se vier pra 3 jogar B3, ó, a torre não tem casa em A4, nem em A5, nem em A6, né? É, A7 é meio triste. Ih, daqui a pouco ele entra de novo. Tá, ó, vamos ver então. Quem são os escolhidos? Pior das brancas, o bispo D2 ganhou por um voto. E melhor das brancas ganhou torre 2 por um voto também. Tá. Pior das pretas, torre A8 ganhou de lavada. E melhor das pretas ganhou o bispo D6, né? E aí o pessoal falou de cavalo C6 também. Ninguém falou dessa torre aqui, né? Vocês não gostaram muito dela? Essa torre não tá boa? É. Ela tá intermediária ali, né? É. Ela tem sua função, né? Mas tá bom. Vamos lá. Ó, eu vou primeiro falar das peças das pretas, tá? Quando a gente pensa em peças que a gente pode melhorar ou não melhorar, é claro que a gente vai ter que pensar sempre na estrutura de peões também, né? Então, por exemplo, esses bispos aqui, eles estão mais travados porque eles estão batendo em peões. Ah, tá bom, tranquilo. Ó, vamos lá. Tá. É,
Agora vocês vão ficar falando de janta, aí eu quero ver, hein? Hum. Vai, vamos falar de xadrez então, senão vocês vão morrer de fome. Ó, vamos lá. Peças pretas, bispos, e eles estão apontando para peões, né? Que estão bem defendidos. Tipo, o peão de F4 tem o bispo, a dama e a torre, né? Então acaba que o bispo de D6 ele tem sim o seu valor, porque ele tá mantendo algumas peças brancas reféns aqui de F4, né? E é um ataque interessante. Só que o bispo de C8 ele é meio problemático porque tá batendo no próprio peão e esse peão tá travado, né? E aí entra a questão também de que não tem bispo E6 porque tem duas peças controlando, certo? É, exatamente. Ó, eu vou colocar uma quarta regra aqui que eu acho bem importante falar sobre isso mesmo, que é bem importante, que o Murilo estava comentando. Eu acho que uma das coisas importantes para a gente pensar das peças também é o potencial delas de ser melhorado. Então, o potencial da peça ser melhorada. Porque tem peça que a gente pode ficar fazendo 5 lances com ela, ela não vai ficar boa, né? Qual cavalo? Ah, tá, o dia 8. É. É, na verdade, assim, dá pra jogar B5 e cavalo B6, né? Então, é, sim. Então, esse potencial de melhorar a peça é uma coisa importante. A torre A8, ela é a que menos tá no jogo, mesmo. O exercício é posicional. Depois, depois eu vou colocar pra vocês pensarem. Então, realmente, ó. Sim, mas calma aí, seus afobadinhos. Vamos pro exercício 1 primeiro. Quem que perguntou? Vamos. Se tá no estudo, a gente vai ver, tá bom? Prometo. É, só pra vocês ficarem curiosos. É importante passar, né? Sim. É, até porque na verdade essa partida ela é inteira bem instrutiva de melhoria de peça. Não só esse momento aqui, então eu quero mostrar pra vocês depois. Mas tá, vamos lá. Cavalo F3? Como é que joga cavalo F3 aqui? Pera aí, galera, vocês estão muito afobados. Ó, deixa eu terminar de falar. Olha, mas e o que que isso tem a ver? O que que isso tem a ver com o tema da aula? Não. Ó, a dama, ela já tá boa aqui. Ela pode vir para H5, ela pode vir para D5, mas a gente tá vendo que justamente isso aqui seria começar um ataque afobado, sem estar com as peças melhoradas, né? Exatamente. Ó, vamos lá. Pera aí. Tá, ó. Pera aí, Caio, espera um pouquinho só. Vamos discutir primeiro. Pessoal, ó, calma aí. Vamos falar. Primeiro que vocês estão falando de cavalo H1, estão falando de cavalo não sei o que, não sei o que, mas quem ganhou a votação de pior peça foi o Bispo D2, né? É. Vocês têm que sustentar os argumentos agora. Então tá bom. Ó, então vamos lá.
Ó, vamos lá então. Agora eu tenho uma coisa para explodir a cabeça de vocês. Vai. O que a gente conversou aqui? Ó, se a peça tem um plano ou uma função, é diferente dela ser inútil e tá passiva, certo? Então vamos lá. As melhores peças da posição das brancas realmente são o bispo e a torre. Eu colocaria como iguais porque esse bispo tá bem importante, tirando essa casa do rei, cuidando numa diagonal importante, e a torre tá na coluna aberta, né? Vamos lá. As piores são de fato o bispo D2 e cavalo G3, as duas. Então vocês acertaram. Mas, se a gente para pensar, o bispo em D2, ele não tem uma casa melhor para ficar. Então a gente tem que aceitar o destino dele, que ele vai ficar por aqui um pouquinho, né? Porque até o bispo B2 aqui, como foi falado, vai ficar batendo em um peão que está defendido, né? Não é necessariamente uma melhoria de peça. E esse bispo aqui ele é importante defender no F4. Porque se as brancas começam a sair com as peças, ó, por exemplo, torre 1 e dama H5, vai cair o peão, né? Se ele não tivesse aqui, ia cair antes, né? Ó, digamos que o bispo tivesse em B2 aqui. Se torre 1 já ia cair F4, certo? Por isso que é uma peça que não tá super bem colocada, mas ela tem uma função. Agora, o cavalo de G3, como vocês falaram mesmo, ó, se ele vem aqui para H5 agora, ele não tá fazendo muita coisa, né? É, tá tirando a casa da dama, né? É, talvez sim, talvez não. Não precisa jogar G6 agora também, né? Mas o cavalo em H5 ele não tá aquelas coisas e ele também não tá olhando para casas. Opa, eita. Para casas muito importantes. Ué, mas é aqui, ó. Inglesa? Como assim? Aham. Viu só? Ô, Arthur, mas e aí alguém que pegou minha casa de E6 foi o GM Iago Santiago, né? Ele joga francesa também. Então, ai. Vai, vamos dar um gás então na aula. Bora lá. Ó, tá, então vamos lá. Cavalo é ruim, certo? Mas agora eu quero que vocês me falem, ó, é para vocês pensarem um pouquinho, é para vocês me falarem as casas que esse cavalo vai e tem que justificar. Por quê? Por que vocês querem jogar esse cavalo para algum lugar? Então, ó, na verdade, se for jogar aqui, só tem duas opções, né? Cavalo H5 e cavalo H1. Mas eu quero saber o que vai jogar depois. Onde que vocês querem que esse cavalo vá parar, tá bom? Pior das pretas? Eu acho que é o bispo de C8 a pior. É o cavalo, né? A melhor das pretas. Eu acho que. Eu acho que a dama, talvez. É. Porque a dama tá ajudando o bispo aqui a atacar F4 e ela tem bastante flexibilidade, ó. É, ainda, né? É. Mas dá pra jogar assim também, né? É.
Não, vocês estão divagando, vai. Ó, é pra pensar num plano com o cavalinho e me dar justificativa. Eu vou dar 2 minutos, mas não é 2 minutos. Eu não vou deixar vocês falar, hein? Vai, um, dois, três e valendo. Coloquei, ó. Pense em silêncio, concentração. Um minuto. Vocês estão me roubando, né? Falta 15. 5. Falta 35 segundos ainda. Ah, sério? Que loucura. Não, ó, acabou o tempo já. Vai lá. Eu vou, eu vou premiar o Arthur, os dois Arthurs, na verdade, né? Mas acho que o Arthur Batista levantou antes a mão. E os dois estão quietinhos, pensando. O Caio tá muito tagarela, o Murilo também tá falador. Então vai, Arthur, falei. Não é verdade, o Felipe tá quieto, mas ele não levantou a mão. Na próxima eu te chamo, Felipe. Tá. Beleza. Manobra para G5, né? Vou escrever aqui. Manobras. Cavalo H1. Eu vou escrever só até cavalo G5. Tá. Outro Arthur, você concorda com o plano ou você tem outro? É, tá mutado. Tá. Beleza. B3, bispo C1, bispo B2. Tá. Vamos lá, Murilo. Mesma coisa? Para E6. Sacrificar agora? É, tá. Então, beleza. Vamos ver isso mais pra frente. Tá. E o Felipe? É,
Fale. Tá. Ó, só que aqui a gente tem que pensar também que as pretas fazem lance, né? Ó, um, dois, três, quatro, cinco lances das brancas, a gente tá pensando. As pretas podem jogar bispo D7 e torre 8, né? E já controlar. Então, esse plano, tanto de cavalo E6 quanto de bispo E6, é uma coisa que a gente tem que pensar mais pra frente. Provavelmente não vai dar pra fazer, certo? Mas mesmo que jogue cavalo E6 e bispo toma, e aí bispo toma, as casas brancas das pretas vão ficar muito fracas. Isso já é uma compensação. Tipo, tá. Mas vamos lá, o Felipe levantou a mão. Fala lá, Felipe. Tá. E o cavalo do G3? É, na verdade, com a torre em F1, até dá pra tentar passar o cavalo por F1, né? Tá, vocês querem jogar G4. Uhum. Ou depois, porque aí estaria ganhando o cavalo, né? Esperar a jogada mais G3. Então, sim, esse é o problema do cavalo H5, né? Ó, então, eu vou dar um spoiler pra vocês. Aqui o Ninzovic de branca jogou cavalo H1. Então, quem falou cavalo H1 acertou. Mas tem que acertar o resto também, né? Vamos ver. Foi, foi bispo D7. Coloco. Coloco o filtro que a pessoa escolher. Ó, vamos lá. Ó, aqui as brancas jogaram cavalo F2 para manobrar o cavalinho, certo? Será? Ó, aí trouxe a torre, aí jogou esse, trocou, trocou. Tá. Aí aqui, será que foi essa posição aqui que eu coloquei? Foi, ó, exatamente essa, ó. Acertei. Vamos lá. Aqui as pretas jogam. Mas, ó, vamos pensar. A ideia aqui é que as pretas querem tentar melhorar as peças também. Então, vocês já viram quais peças das pretas não estão tão boas e o que, que dá pra fazer, certo? Mas isso não melhora nenhuma peça, né? Das pretas. Pra quê? Sabe uma coisa engraçada? O negócio da coluna aberta é sim uma regra universal que geralmente está certa, só que tem uma regra que contrapõe ela, que é assim, ó, quando a torre não tem pontos de entrada, não é tão preocupante. Esse é o caso.
Não, mas ó. É, mas faz sentido, né? Tá caindo aqui, né? Não. Porque vocês de pretas não estão melhorando nenhuma peça aqui. Eu vou deixar isso de exercício. Mas tem peça mais importante para melhorar. Vai, eu vou dar um minuto para vocês pensarem. E aí vocês vão me falar só o lance candidato. Vai. Ó, silêncio, gente. Vocês têm que pensar. Não pode atrapalhar o colega. Caio. Pensar? E aí? Tá. Cavalo 5. E aí? Tá bom. Arthur, que levantou a mão. Tá. É, eu vou pôr. Tá bom. Então fica pra próxima semana. Tchau, gente. Boa noite.